Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o Extra Nerd, meu nome é Fábio. Tenho visto aí muitos criadores de conteúdo, muita gente, muitas páginas na internet falando mal sobre o filme The Flash. Como gravamos aqui um review falando muito bem do filme, falando o que gostamos, o quanto ficamos empolgados, eu me senti na responsabilidade de defender a nossa opinião. Ai, corta aí. O porquê de nós termos gostado e por que vale a pena sim assistir The Flash e vale a pena ir conferir no cinema, conferir depois no streaming. Eu esperava uma bomba, porque de tanto que eu ouvia falar mal desse filme, caramba, quando eu chegasse lá, eu achei que eu ia odiar. Difícil, hein? E não foi o que aconteceu. Nós gostamos bastante, eu e o Thalisson, nós gostamos bastante do filme. E aqui eu vou trazer alguns pontos do porquê que dá pra se divertir e dá pra aproveitar muito do que essa obra tem a nos oferecer, da DC. Então bora lá. Em primeiro lugar, galera, eu quero deixar claro que existem sim muitos pontos negativos em The Flash. Não é verdade. Existe muitas partes da comédia, do humor, que são sim exageradas. Por exemplo, teve uma piada do Batman lá, com o laço da Mulher Maravilha, que foi uma piada que não funcionou na época da Liga da Justiça do Joss Whedon, que eles usaram essa piada. Na verdade, o laço da Mulher Maravilha foi criado por um cara que também foi inventor da máquina de... Como é que é o nome daquela máquina agora? Ei, mas é burro! O detector de mentiras. Esse foi o cara que criou a personagem Mulher Maravilha. A pessoa não conseguiria mentir sem que o laço pudesse ver. Muito diferente do cara começar a falar um monte de verdades toscas com o intuito de fazer a Mulher Maravilha rir. De nada. Meu ego é muito grande para agradecer por alguma coisa. Se fizessem isso de uma forma dramática, talvez até melhoraria, talvez até funcionaria. Como foi usado, não deu certo. Porém, existiam piadas ali muito boas. Eles acertaram no tom cômico. Mentira! O filme, desde o início, ele já mostra esse tom cômico. É um filme que vai ter muito drama, é um filme que vai ter muitas cenas tristes, cenas fortes, mas vai ter um humor pra quebrar aquelas cenas mais tristes. Então é um filme que te faz sentir o drama, principalmente nas cenas lá do Barry Allen com a mãe dele, ou as lembranças da mãe dele torturando ele, mostrando que elas fizeram com que ele fosse uma pessoa mais reprimida, mais esquisita. E isso eu gostei muito, porque explica o fato dele ser esquisito e ele ser uma pessoa introvertida também rende um humor cômico. E também faz um paralelo com o Barry Allen, que é um Barry Allen criado com papai e mamãe que nunca precisou nem mesmo lavar a roupa dele. E isso fica muito claro, o humor é muito bom e muito acertado nesses aspectos. Você não caiu a vista da gravidade disso? Para de zoar, Barry. Eu não vou falar de novo. O CGI tá péssimo. O CGI tá muito ruim em algumas cenas. Eu não tô aqui pra poder defender. O diretor falou que aquele CGI seria pra mostrar a percepção do Flash quando ele tivesse em câmera lenta, mas não. É indesculpável o que eles fizeram com o CGI nesse filme. Indesculpável. Isso não dá pra defender de forma alguma. Porém, existem sim algumas cenas de CGI que estão boas. Não é todo filme que dá pra pegar e jogar fora. As cenas do Flash atravessando a parede, a primeira cena do Flash correndo além da velocidade da luz. A bobina! Ô, bobina! Bobina! A cena do Batman na perseguição ali de moto, Batman Ben Affleck, não é de se jogar fora, então a galera exagerou de verdade. As cenas de CGI do Batman do Michael Keaton também lutando, eu vi a galera lá reclamando, cara, não tá ruim ao nível do pessoal falar que é um dos piores filmes com uso de CGI. A galera tá exagerando. Outra coisa que a gente gostou muito, a inovação do Flash em estar sempre comendo muito e ele ter um medidor como se fosse um combustível para que ele tivesse que parar para comer toda hora para poder se alimentar, aumentar a velocidade dele, poder usar os poderes dele por causa da quantidade de calorias que ele queima. Isso já foi mostrado em várias obras e a galera sempre gostou. Não! Isso é uma coisa muito boa, é uma coisa inovadora que tem muito sentido na obra. E eu vi gente reclamando disso, cara, não existe motivo nenhum pra reclamar disso. Muito chato! Outra coisa que eu achei bem bacana também, Supergirl raiz. Eu achei que aquela Supergirl seria uma versão masculina do Superman. Eu fiquei com medo disso acontecer. Seria uma versão no multiverso onde o Superman
o Clark Kent, no caso, fosse uma mulher, Kal-El fosse uma mulher, ali seria Kara Zor-El com a mesma missão, todos os aspectos, porque eles estavam no universo paralelo. E não foi assim, cara. Eles usaram sim a história da Supergirl, que foi pra Terra enviada pra ser a cuidadora e a protetora do bebê Kal-El, que essa é a origem dela nos quadrinhos também. Muito bacana usarem a história real, a história canônica, a personagem canônica ali, com a sua origem respeitada. A atriz Sasha Calle mandou muito bem. Gostei muito das cenas de luta, as cenas de ação e até o plot twist. Na verdade, o Codex estava com ela e que o Kal-El era uma pista falsa. Eles conseguiram pegar o Kal-El nesse universo, extraíram o Codex. Ao que dá a entender, a criança não sobreviveu. Seu tio escondeu a chave do renascimento de Krypton em uma criança kryptoniana. Todo o material genético necessário para reiniciar, gravado em um DNA enviado para a Terra numa nave de fuga. Nós achamos ele. Nós interceptamos a nave, mas não era do seu primo que nós precisávamos, e sim de você, Kara Zor-El. E a Supergirl ali, na verdade, era o Codex de que eles tanto precisavam, e eles deviam extrair dela. Eu achei uma ideia muito interessante, e eu gostei muito da Supergirl nesse filme. A ideia do universo destruído, aquele universo que não adianta o que eles vão fazer, o quanto eles tentem mudar, aquele universo vai ser destruído. Se a gente viu em várias obras, é explicado muito bem pelo Batman do Michael Keaton, e talvez por isso aquela incoerência da viagem no tempo sem eles encontrarem a versão do passado de cada um deles. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Muitas variações de viagem no tempo, ou aproveitando de muitas teorias do que aconteceria se alguém voltasse no tempo. E que a galera tá falando aí, isso é uma grande incoerência. Não, cara. O paradoxo de eles encontrarem a versão um de outro no passado acontece por causa de uma interferência na viagem temporal. E os universos ali sendo destruídos por causa das muitas viagens que o Flash fazia ao tempo, também foi espetacular, foi muito bacana as realidades se colidirem. Isso também é bem bacana e a gente gostou bastante nisso no filme. O Michael Keaton explicando através da macarronada ali que ele tava comendo as muitas versões de universos paralelos criados graças a alterações no tempo. Isso foi muito bom. A cronosfera ali onde o Flash tá correndo é a força de aceleração. É um campo que envolve o Flash, onde ele fica fora da realidade e ele pode ver vários tempos e várias realidades ali correndo pra frente ou pra trás. Aquilo ali é a percepção do Flash. Ele começa a correr pra frente. Na primeira vez que ele faz isso, ele vê que ele começa a correr pra frente, ele ultrapassa a velocidade da luz. De repente, ele olha para as próprias pernas e se vê correndo para trás. Essa é uma percepção que ele tem ao ver que ele está voltando no tempo. E isso é bem interessante. E ele viaja para o próprio tempo dele, mas quando existe uma interferência, como existiu a do Dark Flash, ele não só muda o tempo, quando ele muda também para um universo novo. Porque houve uma alteração somada de uma interferência. Isso é interessante de se entender o filme também. Então a força de aceleração, ela é mencionada. Que a força de aceleração nada mais é do que a explicação de todos os poderes do Flash e todas as capacidades que ele tem quando usa seus poderes em certos aspectos. Tá bom. Outra coisa, uma das mais significativas, a relação que o Barry original, estava tendo com a versão dele mais jovem. Muita gente reclamou disso, mas eu achei muito bom. E eu vou explicar o porquê. Para de cheirar esta merda. Vai cheirar o pescoço de uma menina. Esse filme explica por que que o Barry, o original, é daquele jeito. Por que que ele é esquisito? Por que ele é cheio de toques? Por que ele é tão acelerado? E por que que ele não consegue ter relações com pessoas? Você podia me chamar pra jantar. Jantar comigo? É, o encontro, Barry. Eles West, quem não encontra comigo? Por causa do trauma que ele sofreu. Tinha uma vida boa, era um garoto, um rapaz muito inteligente, que tinha um futuro brilhante pela frente, era muito mimado pela mãe, tinha uma ligação muito forte também com ela, e com o pai também, uma amizade muito forte com o pai. Por um instante, diante de um trauma, ele perde tudo. Porque nesse aqui a minha mãe tá viva e eu não vou perder ela de novo. A partir dali,
Ele dedica toda a sua vida, assim como o Batman dedica toda a sua vida para se tornar o Batman, combater o crime e vingar a morte dos pais. O problema é que todas as provas mostravam que o pai dele tinha matado a mãe. E pelo fato do Barry ter fugido também, ele não estava na cena do crime e ele não pôde dizer que o pai dele não tinha matado a mãe dele. Ali se forma a personalidade introvertida do Barry Allen original, em achar que as pessoas são muito lentas para fazer qualquer coisa, porque a vida dele passou a ser muito diferente. O psicológico dele foi quebrado. E ali ele passa a ter aquelas esquisitices que ele tem ao falar com as pessoas, ao se comunicar, ao tentar ter relações com outras pessoas em questão de amizade. Enquanto que o Barry 2, que é o Barry de 18 anos, foi um cara que foi criado com os pais, que nunca sofreu esse trauma. Ele retrata aquele jovem que vive despreocupado, não sabe lavar a própria roupa, porque a mãe sempre fez isso. Aquele cara que sempre teve o seu pai e sua mãe fazendo tudo pra ele. Ele é mais divertido, ele é mais engraçado, ele se empolga com tudo. Apesar de ele não ter tido a mesma construção do Barry Allen original, ele tem as suas esquisitices sim, porém, ele é um cara mimado, porque ele é um cara que vive de festas. Ele nunca precisou se esforçar mentalmente pra nada. Esse paralelo e essas piadas feitas da relação do Barry 1 com o Barry 2, para muitas pessoas foi irritante, mas para quem entendeu a construção de personalidade desses personagens, foi uma pessoa que conseguiu pegar a complexidade dessa relação entre os dois. A relação do Barry 1 com o pai é uma relação de amizade, uma relação de compromisso. Depois mostrando Michael Keaton gostando de vestir o capuz, mostrando que aquilo ali era algo que ele gostava de fazer, que ele tinha prazer, de ele ter uma missão novamente, um propósito de vida, inclusive a morte dele, que é um final para aquele mundo que não deveria existir. Isso tudo foi espetacular. Não só essa nostalgia, mas toda a homenagem ali naqueles finais, onde aparece Nicolas Cage lutando com Brainiac, nunca saiu do papel, que muitos fãs gostariam de ver. A cena do Batman do Adam West, lá correndo, todos aqueles universos mostrando que a DC se preocupa com esses universos e que aqueles universos continuam sendo válidos. Isso foi muito bom. A galera aqui do Extra Nerd gostou muito. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês concordam comigo, se não concordam também, eu peço para vocês que deixem um like pra gente poder debater mais sobre esses assuntos. Deixem aí nos comentários. E se você também gostou de The Flash, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque é muito importante. Agradeço a vocês e valeu!